Vamos, então, compartilhar a tela do Mildinho, que, para variar, não está aqui. Deixa eu ir lá buscá-la. Aqui. Gato da Bela em cima da cabeça dela. Mildinho. Vamos lá. Compartilhar. Boa noite. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 12, naquela passagem do embate entre Jesus e um grupo de fariseus que fez acusações infundadas a respeito da conduta de Jesus e dos discípulos. Em que contexto? Jesus peregrinava com os apóstolos, possivelmente se dirigindo até Jerusalém, e no momento de fome, os discípulos eles adentraram uma plantação e apanharam algumas espigas, Coisa muito comum aqui em Minas, Você está indo para a roça, passa no meio do milharal, vamos levar uns milho para cozinhar em casa. Aí você entra, apanha os milho para cozinhar em casa. Mais ou menos assim, uma situação trivial, uma situação muito tranquila, até para a época, Até porque a própria Escritura previa e era orientado que, com fome, você poderia adentrar uma plantação, uma lavoura e colher a espiga, o fruto que você quisesse. O que você não poderia fazer era apanhar em grande quantidade. Primeiro, porque isso sim configuraria furto. Segundo, porque se isso fosse feito no sábado, e era a ocasião, se isso fosse no sábado, isso configuraria trabalho de subsistência, trabalho de manutenção de vida, E isso não poderia ser feito no sábado. Aí sim você teria um quadro para os padrões do direito canônico da época, o direito religioso que se aplicava no cotidiano da Palestina na época, isso sim seria um crime. Mas não era o caso. Os discípulos colheram apenas o que iam comer. Fizeram isso no sábado, sim, mas justamente seguindo o mandamento que prevê que o jejum era proibido no sábado. Claro que tudo isso que nós estamos falando aqui, gente, isso é tradição do judaísmo no século I, Muitas dessas tradições se mantêm, outras foram revistas pela própria tradição no seio do judaísmo, Isso não tem validade especificamente para nós, que não somos judeus, porém serve de parâmetro para situações análogas que nós vivemos no movimento espírita. E é isso que nós estamos discutindo há algumas semanas. De que forma esse convencionalismo farisaico, essa postura rigorista dos fariseus, de certa forma pode ser comparada, pode ser analisada em parâmetro com posturas rigoristas, convencionalistas nossas hoje. Tanto que no versículo anterior, no versículo passado, Jesus, durante esse embate, lança a mão de novo de uma ferramenta retórica típica da comunidade judaica, especificamente do rabinato, de Jerusalém, que era o Kal-va-Homer, O Kal-va-Homer é quando você faz o contrapeso, Você pega duas circunstâncias e as compara, o peso, o valor de cada uma, como você realiza isso na feira, pesando 2 melões para saber qual que você vai comprar ou qual que você vai deixar na banca. Isso é o Kal-va-Homer. Então Jesus pega, por exemplo, a situação de Davi violando o templo, comendo os pães do templo, para poder saciar a fome dos seus companheiros. Aí Jesus faz o Kal-va-Homer.
Davi violou esse mandamento. Ele era rei de uma nação específica da terra. E eu que sou rei de todas? Qual que tem peso maior? O rei de uma nação ou o rei de todas? Se Davi, que era rei de uma nação, teve concessão para comer os pães, né, da proposição, os pães sagrados do templo, eu, que sou rei de todas, posso fazer o que eu quiser. Esse foi o primeiro argumento de Jesus. Aí vem o segundo argumento, né? Os sacerdotes, para honrar o serviço do templo, o serviço litúrgico do templo, eles trabalham no sábado. Eles fazem o sacrifício lá do cordeiro, né? Fazem a oferta do cordeiro, isso é trabalho, né? Tem que fazer o abate, a limpeza do animal, depois a limpeza do ambiente. Por que eles fazem isso? Porque o templo é mais importante que o sábado. Para servir ao templo, você pode violar um mandamento do sábado. Calva Homer, de novo. O que vale mais? O templo ou o sábado? O templo vale mais que o sábado. Então pode trabalhar se for para o templo. Jesus vai contra-argumentando. Até que chega no versículo anterior. Nós estudamos o versículo 6. Que Jesus fala, ó, e tudo isso, o sábado, o templo, não é mais importante que o Messias prometido. E eu sou ele. Aí, de novo, calva Homer, leve pesado. O que pesa mais? O Messias Salvador aguardado pelo povo de Israel, que a tradição judaica aguarda até hoje, ou as convenções, as tradições religiosas do tempo, do século I? O que pesa mais? O Messias pesa mais. Então, de novo, Jesus ganhou. Até que temos hoje, então, o versículo 7, em que Jesus vai dizer... O problema, justamente, foi convencer, e não conseguiu, né? Os seus contemporâneos de que ele era o Messias. E ele tentou isso várias vezes, em inúmeras ocasiões. A única vez que eu me lembro dele ter falado abertamente, eu sou o Messias, foi na passagem da Samaritana, quando ela disse, nosso povo aguarda o Messias, né? E ele disse, eu o sou. Antes foram só palavras, fatos, em que ele deixava compreender, deixava passar que ele seria o Messias. Mas era como se tivesse, como diz no popular, né? Você molhar como é que a gente fala? Como é que é o provérbio? Malhar em ferro frio? Exatamente. Ou então... Chover molhado. Até hoje, ou chovendo molhado, até hoje eles não aceitam, até hoje eles estão esperando. Até hoje. Então, quer dizer, Jesus fez todas aquelas coisas, desceu, encarnou na Terra. Aliás, como o Otacílio estava falando, Jesus era um ET, né? Lembra disso, Yolanda? Lembra? Jesus é um extraterrestre, porque ele não nasceu, não se desenvolveu aqui na Terra. Ele e todos aqueles espíritos que vieram de outros planetas para encarnar, que são extraterrestres. Por que a gente está com medo de extraterrestre? Extraterrestre, Jesus era um extraterrestre. E até hoje eles não aceitam isso. Né? Pensando assim, é mesmo. Pois é, eu achei muito interessante. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Algum comentário? Bom, ele fez aí um resumo de todos os versículos, né? O capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6, que foi justamente quando Jesus falou, eis aqui há algo maior que o templo, quer dizer, sou eu, né? Acima de todas essas regras que vocês têm aí, eu ainda sou maior. Mesmo que o templo seja maior que o sábado, é maior que os dias da semana, como nós fizemos aquele resumo no estudo passado. O sábado é maior do que todos os dias da semana. O trabalho no templo, feito pelos sacerdotes, mais importante do que o sábado. E acima do templo, o que era mais importante era o Messias. Só que eles não entendiam que Jesus, um filho de carpinteiro, que era pescador também, né? Seria o Messias aguardado, que eles esperavam entre pompas, chegassem entre pompas e circunstâncias, né? Então, nós vemos aí na história o que aconteceu, né? Mas até hoje, nas citações do Evangelho, principalmente, acho que é do Apocalipse, né, se eu não me engano,
com relação à vinda do Cristo, segunda vinda do Cristo, eles diz textualmente, virá em grande glória, não sei o quê, com cortejo e tal, não sei o quê. Pois Então, é, é isso que eu estava textualmente. esperando. Pois é, textualmente, mas como tudo a gente tem que entender, né? O espírito, não a letra. Sim, mas eu estou falando o seguinte, é por isso que eles entendiam dessa maneira. Mas, Chico, eles, na realidade, eu tenho ouvido alguns estudos de Haroldo e tenho visto alguma coisa, até na Bíblia, aquela Bíblia de Jerusalém eu comprei, tem muita coisa que os judeus, que está escrito na Bíblia, e que eles já conseguiam interpretar diferentemente do que está escrito lá, do texto em si, entendeu? Do que a letra que está lá. Eles já entendiam o espírito da Pois coisa. é, Então, o que eles mas queriam, que era de maior interesse... essa letra que mata. Pois é, exatamente. E muita coisa foi modificada por eles mesmos, os primeiros que vieram depois do Moisés. Eu lembro que eu comentei aqui que eu acredito que o Moisés não falou do jeito que eles escreveram. Muita coisa foi modificada por eles mesmos, porque o Moisés também era um espírito, é ainda, um espírito de alta elevação. Ele levou a mensagem certa. Quem escreveu foi escrevendo tudo conforme eles entendiam ou queriam manipular, como aconteceu na Igreja Católica. Que Jesus falou, distorceram. Apimentaram, né, Chacur? Exatamente, apimentaram, colocaram de acordo com as conveniências deles. Então, isso aconteceu também quando Moisés falou, escreveram conforme era conveniente para eles. O Haroldo eu estava lendo um dos estudos de Haroldo sobre Gênesis, e ele estava comentando. Realmente a gente vê, se você botar lá no Google e ver a escrita antiga da Torá, das escrituras sagradas, ela era direta, né? Não havia ponto, não havia vírgula, não havia interrupção. Todos aqueles textos eram lidos da direita para a esquerda, e uma coisa que eu não sabia que ele falou lá, que eu achei interessante até, que os textos eles tinham o mesmo número de letras na horizontal e na vertical. Por quê? Era mais fácil, os copistas recebiam por letra escrita. Então, era mais fácil cobrar tantas letras horizontal, tantas letras vertical, já era padrão. Olha que interessante. E ele Desculpa. Não, ele diz que essa forma, esse formato que nós temos hoje, que também não existia essa questão de capítulo 1, capítulo 2, versículo, não existia. Esse formato só ficou disponível no século XVI. Antes, mesmo depois, quando começaram a separar por assunto, mas também não havia divisão por capítulos, que agora é muito mais fácil, mesmo e a gente ainda assim, quando lê, quando estuda, a gente ainda acha complexo. Olha quanta coisa esse povo pode ter feito realmente, porque era fácil, né? Manipular. As pessoas não sabiam como é que era, só quem estava ali no meio, os copistas, não é quem fazia as leis, quem escrevia. Então, para ir mais longe, Gisela, hein? Acho que a Torá, não sei se é a Torá, que era escrito toda de forma rimada, né? Tipo poesia, né? Versos, né? Poesia. Exatamente. Estou para falar ainda que eles moldaram de um jeito a Bíblia, passou na mão de tantos homens e fazia as coisas de acordo com o que ia facilitar eles e botaram, como estão colocando em ponto, vírgula. É motivo de interpretação, ela é super interpretativa. Ela é interpretativa, inclusive com as interpretações sendo todas diferenciadas. Você vê que qualquer religião que não seja da mesma, elas interpretam a Bíblia de maneiras diferenciadas, todas elas. Elas não batem, é isso certinho. Então, olha o que fizeram com a Bíblia. Os homens fizeram, mexeram de um jeito para ter tantas interpretações, e só os interlocutores que são donos da verdade em cima dos questionamentos dos próprios leigos, igual a mim.
Eu não sei, Giselda, se foi no mesmo estudo que você viu aí do Haroldo, mas tem um estudo que acho que era de Gênesis também, não sei, não tenho lembrança, que ele fala que era muito caro o papiro e a tinta também era muito cara, que eles exprimiam, não tinha, acho que nem vogal nas Não, não palavras. tinha, não tinha. Espremer e caber mais coisa num papiro só. Isso é Era curioso. isso aí, Chacura. A Pensa definição você. é essa mesmo. É porque era Pode caro falar. e eles não É iriam. caríssimo, e dava um trabalho danado para produzir um papiro. Eles tinham que resumir o máximo que dava para poder Aí justamente. juntava tudo, não tinha espaço entre as palavras, não Tinha tinha vírgula, não vogal, tinha ponto, não tinha coisa nenhuma. não tinha nada disso. Exatamente. O curioso mas que Chacu Isso é falou doideira. de ter vogal era muito interessante, porque não existe vogal no hebraico. É tudo consoante. Então, se perguntava, mas como é que eles sabiam? Tradição. Passava de pai para filho, de família para família, geração para geração. Então, eles podiam, inclusive, colocar, muitas vezes, vogais em locais diferentes, dando sentido ao texto, mas modificando o texto original, porque eles modificavam a colocação das vogais. Vejam bem. Aí o Haroldo fala que muita coisa não está escrita, que foi passado de boca a boca. Então, em alguns estudos que ele faz, Através da tradição, né? algumas pessoas fazem uma pergunta assim, mas isso que você está falando não está escrito aqui. Ele fala, não está escrito, porque isso aí é aquilo que foi passado de boca a boca. Ele teve acesso a isso aí. É um rabino que mostrou isso a ele, não foi? Isso. Um Lá rabino em Israel conversou com o pessoal também, teve um rabino que deu essas dicas todas para ele. E essa irmã, essa madre, que também sempre consulta, É que a é a Ila. Ila, né? A Ila, né? Pois é, ela tem um conhecimento profundo, né? Também existe uma outra informação que ele passa, né, que o próprio Aloysio já passou também, que existe o livro justamente que reproduz as interpretações rabínicas, que é o Talmud, mas ele não tem tradução para o português. Parece que ele só é escrito em hebraico. Então, o Haroldo também conseguiu acesso a essa obra, mas para a gente tem que, graças a Deus que a gente tem, né, obter essa informação de outras pessoas. Agora, gente, uma coisa é muito importante que a gente deixe registrado. A base, a essência dos ensinamentos de Jesus, por mais que houve essas modificações inúmeras, não se perdeu. Amar a Deus, amar ao próximo, perdoar, não julgar, isso tudo continua a mesma coisa e vai continuar sendo. E a informação que os espíritos trouxeram para nós nas obras básicas da Allan Kardec, que é o cristianismo redivivo. Ele veio trazer a essência. É o que nós precisamos de aprender, né? Perfeito. Muito bem lembrado. Aprender e praticar. Né, Beré? Porque só aprender, ler, aprender, não... é importante, né? Mas o mais importante é a gente... É o início, né? Exato. Vamos prosseguir aqui, então. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Para os fariseus que condenavam e acusavam os discípulos injustamente. Eles não haviam cometido crime nenhum. Algum de vocês certamente está pensando, principalmente o pessoal que está acompanhando as semanas anteriores. Aloysio, se eles não tinham feito nada de errado, o que deu na cabeça desses fariseus de acusá-los e falar, vocês estão cometendo um crime? O ódio nos deixa cegos. O ódio nos deixa cegos. Às vezes, nós odiamos tanto uma pessoa, que nós projetamos até crimes que a pessoa não cometeu, até erros que a pessoa não cometeu. Às vezes uma esposa está com tanta raiva do marido, que o coitado põe a mão na tampa da panela para levantar a tampa, para colocar arroz, e ela fala assim, olha o que você está fazendo no meu fogão!
Mas eu não sujei o fogão. Mas poderia ter sujado. O que é isso? Raiva. Tá com raiva por outras razões. Isso é verdade, gente. Isso é verdade, está no nosso dia a dia. Quantas vezes falam, olha aí, você está fazendo, mas eu não fiz nada, mas está com o pé sujo. Nem o sujo ainda. Mas você está vendo a pessoa, olha aí, cuidado, está sujando tudo, mas eu não. Você está com o pé sujo, vai sujar. É a eu não estou fazendo, mas se continuar, vai fazer, né? É a projeção daquilo que está dentro dela, que ela joga para o outro. Verdade verdadeira. Diz os psicólogos que tudo que a gente fala dos outros está dentro da gente, a gente não admite, não aceita a nossa culpa, né? Então a gente projeta a nossa culpa, os nossos erros no outro, né? Principalmente aqueles que são nossos desafetos ou com os quais nós temos algum probleminha, né? Do passado. É espelho da gente mesmo. Exatamente. Muito bem, Elvio. E aí fica caçando motivo para criar atrito, para provocar um embate. É aquela situação análoga aqui. Os fariseus, na verdade, eles tinham raiva de Jesus e dos discípulos por outros motivos, seu Adão. Por inveja, por ciúme, por medo, se sentiam ameaçados. Aí precisavam de um motivo para caçar uma encrenca, caçar um quiprocó. Como eles não davam, vão inventar um. Isso é inconsciente, é involuntário, é espontâneo. Quando você vê, você está agindo injustamente, achando que está motivado por aquela circunstância específica, mas na verdade tem coisa anterior, tem coisa por detrás daquilo, que às vezes é inconfessável. No caso dos fariseus, a inveja que eles tinham de Jesus, né? O rancor que eles tinham por Jesus se relacionar bem também com estrangeiros, com prostitutas, né? Então isso tudo cria uma situação de ebulição, sabe? Um barril de pólvora. Qualquer motivo, não precisava ser muito grande, seria motivo para desencadear uma situação de atrito. E Jesus foi cozinhando em banho-maria, foi levando na boa, até que chegou um ponto em que Jesus falou, não, agora vocês passaram do limite. E iniciou essa discussão. Vamos ver o que Jesus diz hoje, no versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não oferenda, não condenaríeis o sem culpa. Né? Algumas traduções estão um pouco, às vezes dão uma diferençazinha. Em algumas, em vez de oferenda, está sacrifício, já viram isso? Misericórdia quero e não sacrifício. Então, outras traduções traz oferta. Misericórdia quero e não oferta. Então, oferta, oferenda, sacrifício, tudo faz referência ao culto, à liturgia que se realizava dentro do templo de Jerusalém. Então, a pessoa que tinha mais dinheiro, ela comprava dos cambistas, dos mercadores em volta do templo, um cordeiro, ou às vezes levava da sua propriedade, né? Aquele cordeiro macho, sem defeito, não podia ter uma manchinha no pelo, o mais bonitinho, sabe? Levava para o templo, e lá ele fazia uma oferenda de expiação, ou uma oferenda sabática, uma oferenda pascual, né? uma oferenda de Páscoa, uma oferenda do Pentecostes, né? Enfim, haviam 3 festas fundamentais, a Páscoa, o Pentecostes e a festa das tendas, né? Haviam as tradições todas do sábado. Se você tivesse condição, você levava um cordeiro. Se você fosse pobrezinho, uma pombinha, às vezes até um pardalzinho, um cobrezinho lá, você comprava uma pombinha, ela era sacrificada. Mas isso fazia parte da liturgia. Eu recomendo, para quem não a compreende muito bem, quem já leu, por exemplo, entrou em contato com o livro de Levítico, Dona Cíntia, e quer entender a simbologia, o sentido teológico e espiritual por detrás dessa prática, que é uma prática de 2000 anos atrás, eu recomendo os estudos que o Haroldo Dutra Dias realizou em torno do livro Levítico.
tá? Estão lá no YouTube, é só acessar Levítico, se digitar lá num browserzinho de pesquisa, Levítico, Haroldo Dutra Dias, ou Ser, vocês vão encontrar esses estudos. São vários estudos. Lá o Haroldo explica direitinho, aqui não daria para a gente explicar. É algo muito complexo para a gente explicar assim em instantes. Mas existe uma simbologia. O fato é que toda simbologia, todo símbolo, depois que ele cai no... Esse Levítico é um dos 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, acho que no outro é Números. E por que é Levítico? São as leis dos sacerdotes, dos levitas. Os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes. As regras, as leis que eles tinham que cumprir durante as cerimônias e outros cumprimentos em outras ocasiões. É muito interessante mesmo. Quem puder olhar, assistir essas palestras, esses estudos de Haroldo, Levítico, é interessante. Ele fez o de Levítico, o de Gênesis e está fazendo o de Exodo agora. Eu já comecei, na realidade, eu não cheguei no Levítico ainda. Eu peguei Gênesis e Êxodo, muito interessante, mas o Levítico eu não peguei ainda não. É coisa demais para a gente assistir. Olha a fala do Mildinho. Olha que interessante. Lá atrás, Jesus veio mostrar para a gente não fazer o sacrifício. Olha só como é que acontece. E hoje está tudo acontecendo ainda. Você chegar, ajoelhar, pagar promessa. É uma moeda, a gente está fazendo uma moeda de troca. E era isso que era feito. Jesus veio nos ensinar que não é para a gente fazer nada para tentar receber nada em troca. É muito profunda a coisa. É muito bem lembrado, Helder, porque a gente, pelo menos, costumava, ou talvez ainda até costume, ainda às vezes até cultua esse pensamento de querer fazer um comércio com Deus, né? Verdade. E a questão é do coração, né? Do coração. A questão é a educação dos sentimentos. Não é um comércio, não é uma troca, né? Exatamente. Perfeito. No automatismo, na prática diária, as pessoas vão esquecendo daquele sentido original e passam a fazer mecanicamente, sem compreender o sentido. Também nós não estamos dizendo que é necessário resgatar o sentido original e voltar a sacrificar cordeiro. Pelo amor de Deus. Não é isso que nós estamos dizendo. Naquele momento, naquele contexto, havia um sentido espiritual para se esfolar, para se sacrificar um cordeirinho. Que com o tempo foi se perdendo o sentido espiritual. E Jesus está dizendo, olha, vocês estão achando que o mais importante é sangrar cordeiro, e não é. Existe uma oferenda, uma oferta a Deus mais valiosa. De novo, Calva Homer. De novo, o que pesa mais? A oferenda simbólica, litúrgica, a oferenda ritualística ou a oferenda espiritual? Qual que tem maior peso? E Jesus está dizendo para esses fariseus, para vocês, hoje, a oferenda exterior tem mais peso. Mas vocês estão... Alguém falou alguma coisa? Acho que foi a Odete, que o som dela, o áudio dela está aberto. Estão equivocados. Aloysio, mas como é que ele convenceu esses fariseus de que eles estavam equivocados? De que a oferenda que tem maior peso realmente é a oferenda espiritual? É a misericórdia, a atitude de misericórdia. Porque essa é uma das maiores referências cruzadas que a gente encontrou até hoje, nos 7 anos de estudo miudinho. Sabe quantas referências cruzadas nós encontramos? Com a ajuda excepcional do meu amigo Rogério, lá de São Paulo. Relativos a esse versículo? 11. Vocês sabem o que é referência cruzadas? No estudo bíblico, outros versículos que falam a mesma coisa.
No Velho Testamento, só no Velho Testamento, nós encontramos 11 referências cruzadas dizendo a mesma coisa. Eu nem vou ler todas, porque são 11, né? Isso tomaria muito tempo. Mas eu selecionei algumas. Olha só. Lá no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse, olha o que o profeta Samuel tinha dito bem antes de Jesus. Tem porventura Deus tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Um questionamento. Holocausto, vocês sabem o que é, né? É o sacrifício. Né? O holocausto da Segunda Guerra, essa palavra foi empregada, mas como uma alusão ao sacrifício que se realizava no templo. O holocausto é o sacrifício do cordeiro. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender o Senhor, melhor é do que a gordura do carneiro. Livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, o profeta Samuel está dizendo, o que é melhor? A gordura do carneiro queimando lá na grelha, lá do altar do holocausto, ou você obedecendo o maior mandamento da lei, na convivência com seu semelhante? Profeta Samuel. Aí depois, lá no livro de Salmos, 51, versículo 16 e 17. Olha só, gente. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. O poeta, o salmista, falando com Deus. Os sacrifícios que o agradam são um espírito quebrantado, um espírito curvado, humilde, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O salmista dizendo, eu sei que não é o que agrada o Senhor ficar sangrando e queimando carne de carneiro. Lembrando, gente, como o próprio Aloysio já nos trouxe, eles matavam o carneiro, né? E realmente cozinhavam o carneiro, faziam, como ele estava brincando, né? A churrasquinho que eles faziam. Mas realmente eles colhiam a gordura, eles matavam o carneiro e botavam no fogo. Não apenas sacrificavam o bichinho, mas ainda se utilizavam, né, da carne do bichinho. Nem de pombinha, nem de pajé. Nada diferente nós fazemos agora, né? Hein? Nada diferente do que a gente faz agora, né? Exatamente. Mas, olha, eu tenho ultimamente, principalmente depois dessa pandemia... Mata o bichinho e bota na brasa. Mas depois dessa pandemia eu estou muito mais sensível, você sabe? Eu já não estou mais aguentando. Eu falo porque é estudo, né? É conhecimento, mas eu já não tenho mais conseguido ouvir essas referências a esse sacrifício, a essas mortes, essas coisas. Acho que faz parte. Faz parte do nosso... Pois é. Um dia, né, a gente vai deixar de comer isso tudo, né? Então, Giselda, é por isso que Jesus fala, né, que nós conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E nos momentos em que a gente for se aprofundando cada vez mais nos estudos, a gente vai ver que tudo isso não era o que Jesus quis falar, que Deus quer falar para a gente, mas é aquilo que o homem, na nossa ignorância, nós ignorantes, né, falamos, né? Não sei se vocês conseguiram me entender. É isso mesmo. Não, mas você está certíssima. Isso aí não é só... É claro que ele está contextualizando, ele está falando sobre um fato ocorrido numa determinada época, num determinado tempo, que é o tempo lá dos judeus, né? Os costumes deles, mas, em essência, são nossas imperfeições, até hoje. Não tem jeito, a gente tem que... É um trabalho árduo, por isso que uma elevação não se faz de um dia para o outro. Paulo de Tarso é uma raridade, mudar numa vida.
né? Maria de Magdala, porque a maioria de nós leva muito tempo para poder deixar de realizar certos atos ainda de muita imperfeição, certos vícios de comportamento milenares. E é dolorido para a gente também, né? Porque a gente tem que deixar muitas coisas cair por terra mesmo e ter a firmeza de estar com o pensamento voltado para Deus e pedir a Ele a misericórdia dele, porque não é fácil a gente querer mudar e de repente a gente cai, levanta, mas continua. É um exercício diário, né? Exatamente. Mas aí que está, se a gente não errar, o próprio Luiz acho que vai falar disso mais à frente. Se a gente não errar, a gente não aprende. A gente erra e fala, meu Deus, errei, já é um passo. Você percebe que você repetiu o erro. Aí você vai lutando, vai tentando, vai insistindo, até que um dia você percebe que aquilo ali já não está mais, você não está mais conseguindo fazer com a mesma tranquilidade. Quer dizer, é que a gente processo. A gente vive numa ilusória zona de conforto e a gente não quer sair dela. É difícil sair e é ilusória de fato. O ponto que a gente vai conseguindo, mas parabéns para quem vai conseguindo, é ótimo. É um processo, né, gente? Isso, é um processo, Berenice, exatamente isso. É a luta diária, conforme você falou, porque isso está impregnado do nosso psiquismo milenar. Nós estamos começando a entender agora nessa encarnação. Exatamente. Quantas encarnações? Agora que a gente está tateando. E vamos nos esforçar para libertar desse homem velho, que ele é milenar, que está... Exatamente. É muita coisa. Acho que a gente avançou, eu acho que a gente já avançou muito. Só entender e achar que não deve fazer, e erra e aprende, e dá um passo errado, dá outro certo, e vai entendendo. E eu acho que a gente já avançou muita coisa. Com certeza, com certeza. Para uma encarnação só. Com certeza. É como a gente Terezinha fala, né? Eu nasci na hora que eu conheci a doutrina espírita. Verdade. Ela falava isso, a Terezinha. Eu tento me livrar do meu homem velho, mas o meu cabelo branco fica cada vez mais branco. Ainda bem que você não enruga. Aqui, ó. Põe na poesia isso aí, Chico. A gente muda. Quando é que eu diria, se alguém me dissesse há uns anos atrás, que algum dia eu iria assumir meus cabelos brancos? Eu estou tentando. Eu queria parecer sempre com o cabelo, né, mais escuro, aparentar mais juventude. Mas, gente, o que adianta? Vocês têm cabelo ainda, hein? Nós. Ah, meu Deus do céu. O negócio do carneiro lá, eles comiam o carneiro porque ia simbolizando, né, a oferta, mas o que valia para a oferenda mesmo seria o sangue daquele animal. Então, depois, aquele sangue escorria ali no chão e a carne, depois eles pegavam. Eles matavam, mas eles eu matavam, sei, porque eu estava lá na época. Eles matavam e cortavam os pedaços, Helder. Isso aí desde a época de Moisés. Exatamente. Que era justamente a Páscoa, né? O sacrifício do cordeiro, né? Por isso ficou até simbolizando como Jesus sendo o cordeiro. Eu não tenho certeza, Giselda, mas eu acho que Deus que tem os pecados do mundo tem piedade de nós. O ritual da Igreja Católica na Páscoa. É verdade, então. Pois é, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas talvez seja. Pode ser que isso aí veio do costume do paganismo, de fazer aquelas oferendas para os deuses e tudo. Então, no Candomblé faz até hoje, né, Chacu? Então, exatamente. Isso aí enraizou na época de Moisés para frente, como depois começaram a usar também um bocado de regra e tudo na Igreja Católica. Até sair de tudo isso demora. É só a doutrina espírita mesmo, como a Berenice falou.
É a Terezinha, né, que falou isso aí. Eu nasci quando eu conheci a doutrina espírita. Iste Terezinha Espírito, Iste Terezinha. Ayrtes Terezinha. Ayrtes Terezinha. Então, eu nasci quando eu conheci a doutrina espírita. E é uma grande realidade. Agora que nós estamos começando a ver uma réstia de luz, ainda é muito pouco. Você vê que essa questão, como a Helder falou, essa questão da promessa, isso é resquício ainda de quando nós éramos lá atrás ainda, né? Os primeiros cristãos, na época do catolicismo, que havia muito essa coisa, né? Faça promessa, se você conseguir isso aí, gente, e sim, como diz Chacu, isso se enraizou em nosso psiquismo e até hoje a gente tem dificuldade de separar uma coisa da outra. A gente quer não sou eu que digo isso, não, é a Joana de Ângeles. Mas você que expressou aí o pensamento dela, então. Ontem foi o dia 2 de julho, independência da Bahia, Maria Quitéria, que deu a independência, e Joana de Ângeles, que ficou na porta do convento. Na porta do convento e não deixou os guardas entrarem, né? O 2 de julho, eu lembrei também. Foi 2 de julho? É o dia da independência da Bahia. Lembrei muito da Joana. Foi uma Sora Angélica, né? Sora Angélica. Sora Joana Angélica. Joana Angélica. Tem avenida lá em Salvador que chama Joana Angélica. Tem, é onde tem a Lapinha, né? O corredor da Lapinha, onde tem a igreja, onde aconteceu tudo, né? Isso. É muito bacana. Eu acho, a história é fantástica. E ela foi reencarnar, a última reencarnação dela na Bahia. Pode uma coisa dessa? Você vê, né? Foi na Bahia que tudo começou. Exatamente, junto com o Divaldo, né? Também, né? Divaldo lá de Feira de Santana. A chegada das caravelas foi na Bahia que tudo começou. Exatamente. Eu lembro dele, a gente na mocidade, e ele entrando em sala, no 2 de julho, para poder falar sobre a independência da Bahia, né? Por causa da Joana de Ângeles. Nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, é o Humberto de Campos, né, que escreveu. Ele tem um relato falando que um jornal, um periódico da Bahia, falou sobre o espiritismo e tudo, e chegou aos ouvidos do Allan Kardec, que ele ficou muito satisfeito. Nossa! Não sabia não. Foi sim. Está lá no livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vou procurar agora. O periódico da Bahia... Deixa eu acabar o estudo primeiro. Falou sobre o espiritismo e chegou no ouvido do Allan Kardec. Ele ficou muito satisfeito de saber disso aí. Nossa! É verdade. Deve ter falado o povo retado. Por isso que a terrinha boa, né? Eu né? não me lembro mais quem era, quem foi o articulista, mas ele fala isso mesmo. Que lindo! Dá para lá, Fred. Curvado, obediente. Obediente é o maior mandamento. Qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois em Provérbios, capítulo 15, versículo 8, literatura sapiencial. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. A oferenda dos ímpios é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Aqui eu citei, 1, 2, 3 referências. Mas nós encontramos 11. Luiz, o que você está querendo dizer com isso? Que quando Jesus fez esse Calva-Homer, o que vale mais? A oferenda no templo ou a obediência no dia a dia? Os fariseus eram velhos conhecidos dessa referência. Só nós pesquisando encontramos 11. Eles eram doutores da lei e sabiam todas. Então eles ficaram envergonhados. Nas entrelinhas, Jesus está dizendo para eles: vocês estudam tanto e não sabiam que a oferenda espiritual é mais valiosa que a oferenda litúrgica? Isso aqui é mamão com açúcar. Os versículos, os que mais têm referência cruzada, vocês não sabiam disso? Meus discípulos sabiam. Esses ignorantes aqui, sabiam, vocês não sabiam?
Então, quando Jesus apresentou esse versículozinho que está no quadro, gente, ele gerou uma situação de constrangimento. Seria a mesma coisa eu chegar para um grupo de engenheiros e falar assim, mas vocês não sabiam calcular a área de um triângulo? Mas vocês não sabem fazer, né? Cálculo diferencial? Chegar para um geneticista e falar, mas você não sabe a cadeia de proteínas no DNA? Tem isso? Inventei agora. Se é mentira minha aqui, alguém fala assim, eu sei. Aí pronto, se entregou, né? Não sabe. Então, se eu chegar para um doutor especialista numa determinada área, falar, você não conhece o básico, meu filho? Os meus discípulos que não sabem ler nem escrever, são pescadores, trabalham braçal, eles sabem isso, vocês não sabem. E isso tudo vindo da boca de um homem que, em tese, era um homem simples também. Jesus era um carpinteiro. Aliás, um carpinteiro pescador, né? Nem seguiu a profissão do pai. É isso que nós vamos estar debatendo hoje. Tá bom? Lá no livro, a obra kardeciana, Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro, o capítulo 10, que vai tratar justamente do tópico desse paralelo entre a religiosidade exterior e a religiosidade genuína, manifestada através de um ato de misericórdia. Que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Referência a um trechinho das bem-aventuranças, lá no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus. Nós já estudamos aqui, nem fazia gravação ainda, nós já estudamos. Nós vamos revisitar isso. Até um pedido que o pessoal faz na internet, eu queria tanto, né, o estudo que vocês realizavam antes de gravar. De vez em quando a gente traz essas discussões. Hoje, por exemplo, nós vamos falar bastante sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Jesus não falou bem-aventurados os que fazem o sacrifício litúrgico do cordeiro no altar do templo. Não fala isso. E nem fala assim, bem-aventurados os que doam 2 cestas básicas por cento na distribuição de Natal. Também não falou isso, não. Bem-aventurados os que fazem 10 palestras por mês. Não. Mesmo porque na época de Jesus não tinha esse costume da cesta básica, né? Também. Nem bem-aventurados os que dão 100 passes por semana. Não, também não. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericordiosos. Bom, a gente vai falar a versão latina, né? No latim vem de miserere, que é pobreza, miséria, cordis, que é coração. Então a miséria do coração, é o sofredor, é o infeliz, o que peca, o que erra, que é algo mais específico do que simplesmente a compaixão. Em latim, né? Quem vai dizer para mim se é verdade ou não é Egeu. Miserere nobis, né? Se fala, às vezes, na missa, miserere nobis, quer dizer, tem misericórdia de nós, é isso? Misericórdia, que tenha misericórdia. Miserere nobis. Pois é. Então, é isso mesmo, misericórdia. Como ele está falando ali, a origem da palavra, né, misericórdia. O Guimarães Rosa fala que é colocar o coração na miséria do outro. É uma tradução, é uma interpretação. Também. Interessante. Vamos ver só mais um pedacinho para a gente... A compaixão é você ter dó, pena, né? Sofrer com o sofrimento do outro. Um processo empático. Agora, quando esse sofrimento é um sofrimento específico de natureza moral e espiritual, aí a palavra mais apropriada para se empregar é misericórdia. Eu lembro que há muitos vídeos atrás, né, há muitas reuniões atrás, eu dei um exemplo que ajuda a entender isso. Então, você está lá no sinaleiro, vem um menino de pé descalço, pisando no asfalto quente, só com um shortinho rasgado, sem camisa, com uma caixa de bala, magrinho, suadinho, debaixo do sol, e fala, tio, compra uma bala.
você olha para ele, dá um nó na garganta, você fica compadecido. Isso que você sentiu é compaixão. Aí o menino sai do seu carro, você compra a balinha dele, ele sai do seu carro, na hora que ele vai para o carro do lado, uma senhora muito bem vestida, num carrão maravilhoso, fecha o vidro no ar-condicionado, faz careta pro menino e manda ele se lascar. Então isso que você vai sentir por aquela, ou deveria sentir por aquela senhora, é aí uma compaixão específica por um outro tipo de miséria que não é a do menino. É uma miséria moral, espiritual. Aí, nesse caso, é a miséria que ela tem no coração. A pobreza ali é a pobreza do coração. Aí, por ela, você sente uma compaixão específica, que a gente chama de misericórdia. Jesus está falando disso, olha onde ele foi. Ele está falando para os fariseus, olha, vocês não são capazes de se compadecer nem por aquele que erra. Nós não vamos nem falar do pobre, do miserável, do doente, do leproso. Nós vamos falar do criminoso, da mulher adúltera, que é quem vocês mais apedrejam, mais condenam. Então, no caso de vocês, a coisa é um pouco mais ampla. Vocês não são capazes de sentir misericórdia. Mas são capazes de comprar, pagar uma grana num cordeiro, levar no templo e sacrificar. Vamos parar por aqui hoje, gente? Então, Nossa, Giselda, que esclarecimento complexo, hein? Exatamente. Eu me lembro muito quando falo em compaixão. Muito bom. Muito bom, né? Quando falo em compaixão, me lembro muito da passagem do bom samaritano, quando Jesus refere-se à ajuda que o samaritano prestou àquele que estava caído à beira da estrada, e ele disse... E o samaritano, tomado de compaixão, quer dizer, nesse caso, ele tomou de compaixão e ajudou, partiu para a ação, não apenas sentiu, né? Ele primeiro teve aquele sentimento de compaixão por aquele moço ferido. Que ele não poderia sabia. Existir as duas situações, né? Exatamente. E depois, Duas agora situações, compaixão por aquele que realmente estava necessitado naquele instante e misericórdia para aqueles que não ajudaram, né? Exatamente. E é isso que nós precisamos, né? A gente tem muita mania de julgar. Isso é uma coisa instintiva, de modo geral, em todo ser humano. E é isso que nós temos que combater. Ter misericórdia dos que erram, porque a gente sabe que todo erro deverá ser corrigido. Não apenas os nossos, mas de todos, né? Nós, nesse planeta, que estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Então, a gente não pode ficar condenando nem julgando. Cada um vai ter a sua parte. Como diz Jesus, que é uma frase que eu amo, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Então, o que vai restar somente é o amor, é o perdão, a misericórdia, que nós temos que começar a praticar desde já, né, gente? E não indo muito longe, nosso querido guru Ismael, que a gente fala, é difícil, tenta que uma hora consegue. Claro, claro. Misericórdia pelos nossos governantes, pelos nossos, né, companheiros que cometem crimes, que cometem equívocos, porque nós também, se hoje nós estamos um pouco melhores, nós temos que lembrar que as encarnações passadas estão lá registrados os nossos equívocos, né, os nossos erros, os nossos crimes. Então, a gente tem que pensar que a evolução é uma lei de Deus, é um determinismo do amor. Vai evoluir a pessoa queira ou não queira. Cada um vai ter o seu momento. Então, a gente tem que ter realmente piedade, né? Misericórdia daqueles que estão errando e buscar enviar para eles um pensamento de quê? Uma energia boa, uma prece, né? Um pensamento positivo. Nós vamos dar uma parada aqui, mas, como eu sempre falo para vocês, esperem para a gente depois dar alguns comentários mais. Muito obrigada pela participação de todos. Bom domingo. Fiquem com Deus. A gente continua no próximo sábado. Se Deus quiser.
E foi, Fred. Legal.